eu mudei meus hábitos. Entendi. E o meu corpo acostumou com esses novos hábitos. Mas o jejum, o que ele contribui nesse hábito mais saudável, por exemplo? Contribui para tudo, não só para o emagrecimento. No emagrecimento, ele contribui muito para ter o melhor resultado. Porque quando você entra em jejum, para quem está numa fase de emagrecimento, o seu corpo precisa, quando você está em jejum, você não está colocando alimento. Tá. E o seu corpo precisa de energia. Aonde ele vai? Na gordura. Na sua reserva de gordura. Principalmente quem tem gordura no fígado, é o primeiro lugar que ele vai. Então ele vai pegando aquela reserva de gordura e vai gerando energia. E você vai queimando, vai queimando, vai queimando. É muito legal. Mas esse jejum tem um tempo determinado? No mínimo 16 horas. Mas você faz um trabalho para isso. Você corrige a sua alimentação e naturalmente ele funciona. Não é que tipo assim, eu quero fazer jejum e pronto, e você come, tipo, vou morrer, vou desmaiar. Tem nada disso. Tá. Você não desmaia, é todo um cuidado, é todo um processo. Você sabe uma coisa que eu sempre tive dúvida? Você me pergunta, a gente até conversava aqui sobre isso. Será que o processo de você dormir também conta como jejum? Conta. Então se eu for dormir, tipo, vou fazer um jejum de 8 horas. Eu dormi 8 horas, eu jejuei 8 horas? Sim, conta também. Então todo mundo faz jejum todo dia? Sim. O negócio é que alguns fazem um período maior. Exatamente. Tá, entendi. Para um processo de emagrecimento, para contar como um jejum, a partir do momento que você começa a queimar a gordura, é a partir de 16 horas. É o mínimo, que para começar a fazer um efeito melhor. Até 12 horas é um jejum normal, né? Que você faz para várias coisas. Tipo, tem muita gente, muitos empresários, palestrantes, que quando tem palestra, quando vai falar em público, ficam em jejum porque tem um raciocínio melhor. Se eu te falar que eu tô de jejum, você acredita? Desde quando? Desde ontem. Antes de dormir? Umas 8 horas da noite. Vai dar 24 horas. Vai dar 24 horas. E aí você só volta a comer quando? Saindo daqui eu já vou comer. Ah, E aí, tá. aí que tá. Ah, o tá, que eu vou comer? Mas eu tô tranquilo. Isso ajuda a gente a raciocinar. O jejum não é só bom pro emagrecimento. Ele é bom também para raciocínio, para quem vai fazer uma prova, para quem vai fazer uma palestra. Você pensa melhor. Você raciocina melhor. Mas lógico que você teve uma preparação para isso, né? Sim, é o que eu falo. Tem que ter uma preparação. A sua janela, dentro da sua janela, você tem que ser, só pode água, chá e café. Dentro daquela janela. E o que você come antes daquela janela e pós aquela janela do jejum é o mais importante. Porque a memória que eu tenho de quando eu fico muito tempo sem comer é que eu não consigo pensar mais em nada. Porque talvez eu não tenha essa preparação, né? Irritado. Eu pensei, não consigo mais resolver nada. Não consigo mais resolver nada. Eu ficava assim quando eu não fazia jejum. Porque o meu corpo é acostumado a pedir comida o tempo todo. Entendi. E o meu corpo não era preparado para fazer jejum. Então é muito mais sobre a preparação do que propriamente algo específico do Vinícius, por exemplo. Entendi. Treinar em jejum era uma coisa assim impossível. Eu desmaiava se eu treinasse. Hoje, eu só consigo treinar em jejum. Eu tenho muito mais disposição, muito mais força, muito mais resultado, muita concentração, muito mais foco. E tudo isso a pessoa consegue aprender também no Edu? Todo mundo consegue. Gente, eu era a pessoa que eu falava mal do jejum e hoje eu faço. Eu vejo, eu falo assim com... Sabe aquela paixão que você tem pelo todo o processo? E é incrível quando a gente aprende mesmo, aprende a se alimentar, porque quando a gente aprende a se alimentar, comer os alimentos certos, nutrir no seu corpo, que a gente fala que corpo nutrido não sente fome, corpo nutrido não pede comida o tempo todo. Uau. Só pede comida o tempo todo quando você come o quê? Carboidrato, algo com açúcar. Porque o açúcar, quanto mais açúcar você come, mais açúcar você quer. Por isso que você entra nesse ciclo vicioso. É uma droga, né? Sim. Quanto mais você come, mais você quer. Quanto mais você come... E nunca tem fim, né? Porque você come um pão francês... Vou tomar um café da manhã, comi um pão francês. Gente, não é o pão que vai engordar, é um processo, né? Porque eu falo assim, nossa, coitado do pão. Realmente, o pão não tem culpa. É um processo que faz a pessoa engordar. Mas, para quem está no processo de emagrecimento, esse pão vira açúcar. E esse pão, para essa pessoa, vai gerar um ciclo vicioso. Porque virou açúcar... daqui 3 horas você tá com fome. Deu certinho? E daqui 3 horas você tá com fome. Então, assim, o que come? Você tem que comer você come no Eduque, é um pratão de comida,
mais os alimentos, certo? Que vai nutrir. E esses alimentos, nutrindo o seu corpo, você vai ficar naturalmente sem sentir fome. E aí, quando você sentir fome, você senta e come. O Entendi. hábito de beliscar também é um dos maiores erros das pessoas. Hábito de beliscar. Toda hora eu tô assim, tô aqui, vou demorar a chegar em casa, tô saindo do trabalho, vou demorar a chegar em casa, vai lá e belisca o negócio. É melhor esperar, chegar em casa, sentar e fazer uma refeição decente. Nossa, e olha como tem coisas que são muito comuns, né, de se ver esse hábito de beliscar. Acho que é muito comum. Sim. E a gente nem faz ideia o quanto pode prejudicar num cenário macro, assim, Você né, quebra, né? Você quebra o processo e você acaba comendo mais. Então, quando você guarda o seu corpo, para quando... É tão gostoso quando a gente come com fome. Quando a gente guarda para a gente poder realmente sentar e fazer uma refeição decente, uma refeição completa, a gente come com outro sabor, a gente dá um valor à comida quando a gente come com fome, não com vontade, porque às vezes a gente belisca por causa de vontades. Eu tenho vontade de... Aquela coisa da mãe fala, vontade dá e passa. E passa. Porque se você, tô aqui com vontade, tô aqui, não comi ainda, mas, nossa, eu tô pensando no bolo de cenoura, cobertura de chocolate, porque eu falei com você, eu tô aqui, nossa, se vai um bolo aqui, eu como. Mas aquilo ali, se eu tomar uma água e um café, vai passar, porque é só uma vontade. Quando a gente tem fome, a gente pensa no ovo. Quando a gente tá com fome, a gente olha pro ovo e tem uma vontade de comer um ovo, por exemplo, sabe? Eu falo que o melhor lugar para uma pessoa sair do jejum é a churrascaria. Você come carne, proteína, até mandar parar. Mas você come com um paladar diferente, né? Você dá valor àquilo que você está comendo. Você sente o real sabor dos alimentos. Quando você come por comer, você pode fazer uma pessoa que come chocolate, que é compulsiva por chocolate, ela enfia o chocolate todo na boca. Nem curte. Ela tá nem sentindo o sabor. Quando você realmente aprende isso, se eu for pegar um tabletinho de chocolate, eu vou colocar... Nossa, eu vou sentir, assim, é um sabor totalmente diferente. Tanto que tem um cozinheiro muito famoso que ele diz que o melhor tempero que existe é a fome. Isso, exatamente. Porque quando você realmente está com fome, você valoriza aquele alimento. Você sente o real sabor do alimento. Então, é sempre comer quando tem fome. E aí você fala assim, mas eu sinto fome toda hora, porque está desregulado. Ninguém não sente. É normal sentir fome toda hora. Não é normal. Faz um teste, né? Você pega o seu almoço, coloca um prato, assim, a metade do seu prato, assim, com proteína, sabe? Carne com um pouquinho de gordura boa, com legumes, verdura, né? Faz um prato dando o valor mais à proteína. E aí você analisa quando que você vai sentir fome. Aí depois você pega, monta um prato de macarrão, sabe? Com massa, com carboidrato, né? Com farinha, algo assim, batata. E aí você analisa quanto tempo você vai sentir fome. Você vai ver que o prato que está prevalecendo o carboidrato, daqui 2, 3 horas você vai estar com fome. Um prato que prevalece a proteína, você vai conseguir ser saciado por mais tempo. Porque a gordura, a diferença do carboidrato e a gordura, os dois geram energia no nosso corpo. Só que o carboidrato da farinha branca, eu tô falando mais o carboidrato, não raízes, né? Tá. Aipim, inhame. Eu falo carboidrato de farinha branca. Massas, né? Pães, enfim. Ele gera energia, mas vira açúcar. Então, ele sobe e desce muito rápido. A gordura, ela sacia e também gera energia. Só que ela te deixa saciado por mais tempo.